vazão de 0,6 litros por minuto, que é a recomendação para o analisador. Então procurar sempre manter aquela vazão. Essa vazão aí que tá vindo do cilindro? Ou do Não, processo? essa aqui é a do processo, é que ela tá passando e ela tá regulando. Ela tá mantendo 0,6. Aí o que acontece? Pra gente fazer a calibração aqui, ó. Vou passar aqui pro analisador agora. Primeiro a gente tem que checar se os valores que a gente está configurado aqui são os mesmos dos cilindros, né? Ó. Então a gente vem aqui no molde, parâmetro de calibração, calibration value aí, os valores, né? Ó. Então vamos lá, o CO2. Esse instrumento ele trabalha com 2 ranges, né? E aí a gente pode ver aqui, ó, nesse switch range aqui, escolha de range, que ele tem um range de 2% e um de 20%. Para o CO2 e para o CO tem um range de 5.000 ppm e um de 5%. E para o oxigênio um range de 10% e um range de 25%. Se eu der um Enter aqui, ele dá a opção para mim aqui, esse MR seria range manual. Então eu posso dar um Enter aqui, ó, e aí eu seleciono o manual aqui qual range que eu quero, certo? Então ele está selecionado aqui para esses ranges. Se eu quiser mudar futuramente é só dar um Enter aqui, ó, Enter novamente, passo para o outro range e os demais componentes a mesma coisa. No caso a gente vai ter que pôr manual, né? Porque lá tá 1.8, aí tá mostrando 2, né? Isso, aí a gente teria que utilizar o manual. Para que serve esse tipo de mudança de range? Tem alguns processos que você tem CO, por exemplo. E aí durante o processo você tem picos de CO, né? Então vamos supor que no início do processo o seu teor de CO lá está em 5%. Aí no decorrer do processo você faz algumas mudanças químicas lá e ele chega a 20%. Aí o que acontece? Ele tem a opção aqui, ó, de você colocar range remoto, né? O que acontece? Ele está em 5%. E aí teoricamente você tem o seu 4 a 20 de 0 a 5%. Quando você põe essa opção range remoto, quando ele chegar em 5%, quando ele der 5,1, o que ele faz? Ele passa para o outro range. Ele passa para o 0 a 20, por exemplo. E aí você passa a ter o seu 4 a 20 proporcional a 0 a 20. Isso aí serve para fazer... Ele faz isso, beleza? Mas como que o PLC, o supervisor, vai fazer isso? Como que ele vai entender? Então, aí ele vai entender que tá chegando corrente, concorda comigo? Isso. Aí ele tem lá atrás, na borneira lá atrás, ele tem alguns contatos. Aí naqueles contatos, é que nessa aplicação não está utilizando, mas aí nos contatos ele chaveia lá, aí no PLC você consegue entender que ele mudou o range. Você pode mandar uma entrada digital. Isso, aí tem lá entradas e saídas digitais, tem naquela borneira lá atrás. Mas enfim, só para explicar, nesse caso aqui a gente está utilizando o manual mesmo. Aí voltando lá para a parte de calibração dos parâmetros, né, ó, dos valores. Então a gente tem lá os ranges de 2% e 20%, 5.000 e 5%. Do CO2, ele tem aqui o 2% e 20%. Então a gente coloca os valores de calibração. O que é o ideal? Para analisadores, enfim. A gente tem um valor de range e o nosso padrão de calibração abranger mais ou menos 90% do range, certo? Então, se a gente vai trabalhar numa faixa de 0 a 2, o ideal seria a gente ter ali um gás de 1,6, 7, 8, entendeu? Então, nesse caso, está adequado. Como ele está selecionado por range de 2%, eu acho que esse 20% aqui na verdade foi só um opcional que pediram um range a mais, talvez para utilizar futuramente. Então ele está mostrando aqui que o mesmo span que é para o 2% é para o 20% também, né? Ó. Então vamos lá, a gente dá um Enter aqui, ó, e aqui a gente consegue alterar o valor, mas já está certo, né? Ó. Não, é 1.8 lá, né? Isso, span 0,1.79. Vamos passar ele aqui para 1.8.
certo? Deu um Enter, 1.8. Esse padrão de baixo aqui a gente não vai utilizar, mas vamos deixar ele para 1.8 também. Que tá... Esse aqui não é o que tá 1746? Isso, esse mesmo, vamos alterar também. Então passamos aqui para 1.8 também, os dois. Então corrigimos o gás de CO com relação ao nosso cilindro. Vamos corrigir agora o CO2. Você vem aqui no CO2, dá um Enter. É 5.000 ppm. De 0 a 5.000 seria interessante É que aí tem a diferença, né? Vocês falaram que o valor aproximado que vocês trabalham de processo aqui é entre 150 e 200. Eu não tenho certeza, cara. Né? É o que ele está medindo ali, mais ou menos isso. Então você tem um range lá de 0 a 5.000. Seria legal aqui um padrão de 0 a 3.000, alguma coisa assim. Mas se o seu processo fosse atingir, se o seu processo trabalhar ali em 500, 600, que seja, 1.800 está ótimo. Se ele trabalhar abaixo de 1.800, 1.800 está ótimo. Então, mas a gente vai pôr o valor que está no cilindro sempre, né? Isso, vamos corrigir o valor porque 1.820 não é o valor do cilindro. O cilindro é 1.746. Então beleza, corrigimos aqui. Agora o range de baixo também, como eu falei, provavelmente não vai utilizar, mas vamos corrigir também. Seria 1.740, certo? Porque aqui ele está na casa de porcentagem e aqui ele está na casa de ppm. Então, só para vocês saberem, Divide por 1.000, né? 1% equivale a 10.000 ppm, né? Então se você tem aqui de 0 a 5.000, você tem de 0 a 0,5% seria de CO. Então você teria, na linguagem assim, falando mais prática, 0,5% e 5%, mas aí a gente considera ppm. Então 5.000 e 5%. E também a parte do oxigênio, né? Nosso caso tá 1%, né? Os nossos dois ranges aqui de 10% e de 25%, né? Então a gente faz aqui ele... Na verdade aqui tá um valor diferente, né? A gente tem... Ah, não! Não, é verdade. O nosso... Lá a gente tem um cilindro de... Não, peraí, mas na verdade... O zero, né, da atmosfera? O certo seria assim, ó, o zero ser o nosso valor atmosférico, né? Seria o nosso ar de instrumento, o ar de cilindro. Então seria sempre o 21%. E aí a gente teria 21% e o span seria o valor do nosso cilindro. Então seria 21% e 1%. Esse 8% aqui a gente tem que corrigir, eu não me recordo se ele tá esse valor lá no cilindro. Mas antes vamos corrigir esse 1% aqui. Aqui é 1%. 1%. E o de baixo também. 1%. Certo? Eu vou ter que ver uma prova. Essa parte do 25% aqui está correto, 21%. Somente esse zero aqui que ele está como 8%, que eu não me recordo se o cilindro lá em cima está um teor de 8%. Mas aí se ele tiver 8%, nós vamos manter, senão nós vamos passar ele para o padrão, que é 21%. Certo? Vou deixar aqui no aqui. Vamos chegar, você vai desfilar? Não, mas tem que ver uma prova do problema. Então nós vamos corrigir aqui o valor lá do oxigênio, né? Ó. Então se a gente tem um range de 0 a 10%, então nós vamos utilizar o nosso zero
como 21%. Então aqui vai ser também 21%, então o nosso zero vai ser sempre 21%, sempre o ar atmosférico. Certo? E aí o que acontece? O nosso range menor, que é o 10%, a gente utiliza o span dele como 1%. E o nosso range maior, que é o 25%, a gente utiliza o span dele como 8,04%, que é o nosso valor do gás lá em cima. Só está permitindo 5, mas enfim, vamos fazer a inversão então.